podemos dar uma palavra de encorajamento aos nossos irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos juntos aí, meditando a palavra, principalmente olhando para aquilo que são os passos que Deus está querendo nos dar, querendo fazer com que nós possamos nos aprofundar. Quero pegar com vocês a palavra que está no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, também do versículo 13 ao 25. Diz assim: Paulo e seus companheiros embarcaram a Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou e voltou-os para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entraram na sinagoga em dia de sábado e sentaram-se. Ou seja, eles sentaram ali para poder escutar a palavra, escutar aquilo que aqueles que estão à frente ou daqueles que estavam sentados poderiam dizer. Sentaram ali, depois da leitura do profeta, da lei dos profetas, o chefe da sinagoga mandaram-lhe dizer-lhes: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Ou seja, alguma história deveria ter chegado lá justamente aquele que estava na frente, os chefes da sinagoga, porque havia esta palavra que chegou então aos ouvidos deles e eles direcionaram então alguém para que pudesse falar com Paulo, para que desse uma palavra de encorajamento. E aí é forte, né? Quantas vezes nós pedimos, né, uma palavra, temos mesmo necessidade de uma palavra de encorajamento, uma palavra que nos impulsione, aquilo que nos traga vida, nos traz sentido. Na nossa comunidade nós temos uma palavra que nós chamamos palavra de vida, ou seja, uma palavra do evangelho que quando eu estou ali quase capengando, essa palavra contém um sentido profundo para mim e esse sentido mais profundo faz com que eu justamente vou em direção àquilo que está querendo justamente me tirar essa vida, né? Então, é uma palavra que se torna palavra de encorajamento. Então, é perceptível que cada um de nós pode ter uma palavra assim. Às vezes, você pode ter a palavra, faça-se em mim segundo a tua palavra, uma palavra, por exemplo, dita justamente por Nossa Senhora. Ou seja, eu estou ali com dificuldade, percebo que Deus está me pedindo de passar, por aquele momento com sinceridade, com simplicidade, com serenidade. Então, o que acontece? Eu olho para essa palavra me encoraja. Faça tudo aquilo que Ele vos disser. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, aquela palavra que o Senhor está colocando, aquelas condições estão aparecendo na minha vida, aonde Ele me pede esse espaço, simplicidade, serenidade, eu percebo que ela precisa ser encarnada, que ela precisa entrar na minha vida. Então essa palavra, olho para ela e ela fala assim: é isso, preciso ir, preciso fazer com que a palavra seja realizada na minha vida. Então perceba justamente esta palavra de vida. Isso é um ponto. Mas como Paulo faz isso? Paulo vai fazer o seguinte: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiro no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhe juízes até ao profeta Samuel, e em seguida eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Lembra que isso daqui, ou seja,
O povo é que pediu um rei, Deus não queria um rei para Israel, mas o povo insistia porque os vizinhos tinham um rei, então Deus também deu um rei a Israel, que foi Saul. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele da qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Ou seja, o que Paulo faz aqui? Ele começa a resgatar a história. Porque quando ele vai resgatando a história, ele vai resgatando o sentido, ele vai trazendo para o povo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus já fez uma obra na história e na vida dos seus antepassados e continua a fazer esta obra, e esta obra realiza-se em Jesus, e nós estamos aqui, vamos dizer assim, eu, Paulo, estou aqui como justamente esta obra de Deus, que vai passando justamente de geração em geração, até chegar a nós. Ou seja, Paulo resgata a história para resgatar o sentido. Então, muitas vezes, como nós podemos encorajar alguém? Nós resgatamos a história, nós falamos: lembra de que Deus fez isso para você, lembra que você passou por isso, olha que você já passou por tantas outras dificuldades, você já muitas vezes superou isso, Deus te deu a graça. Então você que já passou por tudo isso e muitas vezes experimentou esta graça de Deus, agora Deus continua a realizar esta obra, porque o Deus é Deus de ontem, o de hoje e o de sempre. Por isso, Deus está realizando esta obra. E é muito bonito perceber. Algumas vezes, algumas pessoas dizem assim: mas padre, tudo dá errado na minha vida. Eu começo um relacionamento, não vai para frente. Eu começo meu trabalho. Sempre que eu começo um trabalho, às vezes lá na frente, ou eu sou demitido, ou a empresa fecha, acontece isso. Então, muitas vezes alguém aparece com um olhar justamente negativo, e quando ele vem, ele quer justamente uma palavra de encorajamento. E aí o que faz? Olha para a história. Sim, você passou por muitas dificuldades, muitas vezes o emprego não deu certo, inúmeras vezes você acreditou e as coisas não foram para frente, mas perceba o quanto Deus te fez crescer, perceba o quanto Deus foi maravilhoso, porque embora tudo isso acontecesse, Ele te manteve firme, embora você tenha passado por todas essas doenças, percebe que todas elas você superou. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou levantando a história daquela pessoa, os acontecimentos da qual Deus agiu na história dela para te dizer: olha, Deus continua assim agindo e Ele vai te dar a força. Então olha para tudo aquilo que você passou, por tudo aquilo que você superou, e você vai ver que Deus lhe dá a graça hoje de também superar. Assim, Deus está trabalhando para o nosso crescimento, e Ele faz isso na história daquele povo. Então você vai perceber, amanhã continua justamente este trajeto de São Paulo, ele continua falando este povo e deixando de forma clara esta ação. Por isso, a palavra de encorajamento começa a ser vivida e a ser justamente trazida à tona à medida que nós olhamos para tudo aquilo que Deus já fez na nossa história. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.